paz do Senhor, a paz e graça, queridos e amados irmãos. Conhecendo o Criador através das Escrituras, parte 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o sétimo dia como sagrado. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás o que pertence ao teu próximo. Escrito pelo dedo de Deus. Ide e levai ao teu povo que se corrompeu. Quem vos penetra é o pastor João. Bem, queridos, estamos gravando Conhecendo o Criador através das Escrituras, parte 2. O texto base que eu tenho usado é Oséias capítulo 4, verso 6, que diz bem assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei de teus filhos. Proveniente dessa palavra, eu tenho observado, como eu disse em vídeos anteriores,
que o evangelho verdadeiro não é pregado na íntegra. Muitos levam somente os benefícios do evangelho. Muitos não levam o verdadeiro intento do evangelho, que é para livrar o homem da morte e do inferno. Que o evangelho quer dizer boas novas. Por isso, mediante o que eu já entrei nessa palavra, já quero fazer leitura com vocês. Porque muitas das vezes só pregam, como eu disse, as bênçãos materiais, a cura. Cura e bênçãos não salvam ninguém. Elas são consequências da palavra de Deus para abençoar o seu povo, quer seja salvo ou não, porque as bênçãos estão sobre todos. Você pode observar que tem ímpios que são ricos, e isso é uma bênção de Deus, não é uma bênção do inimigo. Deus dá a todos, mas a salvação é a única coisa que o homem não pode comprar. Não há preço, não tem dinheiro que pague. E por isso vemos que pregam nos dias atuais da modernidade o evangelho da libertinagem. Pregam somente coisas terrenas, no qual os apóstolos têm nos ensinado e nos alertado que eles fariam isso. Pregariam o evangelho por motivo interesseiro, que fariam de vós negócio. Vejam na palavra, está na escritura, que cercar-se-iam de mestres segundo suas próprias cobiças, e eles bajulariam por motivo interesseiro, por motivo de dinheiro. Eles bajulariam por motivo de te agradar e te extorquir, te roubar, te tirar. O Deus deles é o ventre, só pensa nas coisas terrenas. Então este não é o verdadeiro evangelho ao qual Jesus se manifestou. O verbo se fez carne, deu de si mesmo, pagando o nosso pecado na cruz, sendo assassinado, sendo morto, derramado o seu sangue, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com isso, nessa segunda parte, eu quero falar para você o porquê que você necessita conhecer as Escrituras, conhecer ao Criador, conhecer a Jesus Cristo, conhecer ao Deus Pai, aquele que te formou desde o ventre de sua mãe. Na primeira parte eu falo do início, do verbo, de Gênesis, e aqui nós vamos entrar então agora nessa parte de que diz lá em Romanos capítulo 3, verso 10: como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo sequer sobre a terra, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a palavra diz que não há um justo sequer, não há um que faça o bem, isso engloba a todos, desde que nasceram de Adão e Eva até o último dia que haverá sobre a face da terra, ou aquele que nascer por último, o último que nascer, o último varão, a última varoa. Então, dentre todos esses tempos, em todas essas gerações, não houve um justo sequer, e não haverá. Todos se extraviaram, juntamente são todos inúteis, não há nenhum que faça o bem, nenhum. Todos nós nascemos debaixo da maldição de nossos pais, Adão e Eva. Por isso, Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. O diabo trouxe a morte, Jesus traz a vida. Romanos capítulo 3, verso 23: porque todos pecaram. Olha a sequência:
Todos pecaram. Você pecou, eu pequei, nossos avós pecaram, nossos bisavós pecaram, nossos filhos pecam, os filhos dos nossos filhos que nascerem pecarão. E aqui diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, conhecendo o Criador pelas Escrituras. Então nós sabemos que não há um justo sequer segundo as Escrituras, não um sequer que faça o bem segundo as Escrituras. Todos estão destituídos, condenados ao inferno, diz as Escrituras. E o que está porventura nas Escrituras são palavras do Senhor, do Criador dos céus e da terra, nosso Deus e Pai, que agora somos aceitos intermédio de Cristo Jesus. Com isso, como diz então Romanos 3:23, vou refrisar: porque todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, perdemos a herança eterna, sendo justificado gratuitamente na sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo, somente em Jesus, podemos alcançar a eternidade que há de vir, e virá hoje ou amanhã, cedo ou tarde, pois todos nós morreremos. A palavra diz que o homem vem ao mundo, nasce e depois morre, e depois da sua morte haverá um juízo, haverá o prestar de conta diante do Senhor. E com isso, conhecendo a verdade pelas Escrituras, nós temos que entender que esse mesmo Deus maravilhoso, esse mesmo Deus que traçou um plano para mim, para você e para seu povo, tem regras, tem leis, tem mandamentos, tem estatutos. Na sociedade comum, a lei e temos que obedecer é passageiro, e é vaidade, e é humana. Então, quanto mais a lei do Senhor, nós respeitamos os magistrados, respeitamos os governantes, respeitamos as autoridades que são constituídas por Deus, e não respeitaríamos então o mandamento do Senhor? A questão é, pelas Escrituras, é pela fé que cremos no que está escrito ali. Pela fé nós somos obedientes, pela fé nós recebemos bênção, pela fé nós somos salvos, ou pela não fé somos condenados à eternidade do inferno. Com essa palavra do conhecimento, do conhecer de Deus, eu sempre atribuo os atributos de Deus. O principal dentre deles, que eu acho, é o amor e a justiça, ao qual o Senhor sempre está a derramar da sua graça, da sua misericórdia. A palavra nos ensina que se as misericórdias do Senhor não fossem conosco, ou para conosco, nós seríamos consumidos. Diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas no intento da palavra de Deus, ou Deus é eterno, não tem o amanhã. Mas isso é para mostrar para mim e para você que há uma esperança para mim e para você no acordar do nascer do sol. Deus é um justo juiz. Salmo 7, capítulo 11, verso 13, diz bem assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Conhecendo o Criador através das Escrituras é o que você deve fazer, é o que eu devo fazer. Por quê? Porque no final dos tempos, como desde o princípio houve falsos apóstolos, falsos pregadores, mas mediante a palavra de Deus nós conseguimos andar, porque ela é a luz que nos orienta. Também disse no vídeo passado que aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria do céu, não humana, não a terrena. Contudo, no Salmo 7 diz que Deus é um juiz justo, Deus é um juiz santo, eterno, soberano, e
que não aceita suborno. Como no ser humano, como na humanidade, sempre houve a corrupção da humanidade, dentro das leis humanas, dentro dos reinos, dentro da monarquia, dentro da democracia. Sempre houve, sempre haverá o tipo de corrupção. Mas com Deus isso não acontece. Em Juízes diz sobre toda a lei do Senhor o que deveria fazer. Não se mudou, tanto que continua, mesmo que pela graça Deus não retirou os 10 mandamentos, ela continua a prevalecer. Não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, não fará imagem de escultura, e assim prossegue os 10 mandamentos da lei. Deus é um juiz justo, e Ele é um Deus que se ira, diz a palavra. Deus se ira todos os dias, mas devido à sua misericórdia, por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Só que Deus então projeta o seu plano de salvação para mim e para você. A palavra diz e ensina lá em Jeremias que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele diz que vai destruir essa terra, Ele vai destruir os ímpios, Ele vai queimar com fogo toda a terra. E segundo as escrituras falar novos céus. Ele não vai reformar, como muitos dizem que Ele vai reformar. Não, diz, fez novos céus e nova terra. Há muitos que distorcem essa palavra. Não, diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. Deus é um juiz justo. E diz mais: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Deus já está com a espada afiada. A sua espada é a sua palavra. A sua palavra traz vida e a sua palavra condena. Diz lá em Deuteronômio, diz que Ele coloca diante de nós bênção ou maldição, vida ou morte. Então diz que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele já tem armado o seu arco e está aparelhado. Todo o plano de Deus para a salvação do homem, para resgatar o homem, foi concluído na cruz do Calvário. E diz mais: e já para ele preparou armas mortais e porá em ação suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. Quem é o perseguidor de Deus? Alguém pode perseguir Deus? Pode até não perseguir Deus, mas persegue seus filhos. Pode até não perseguir Deus, porque Deus ninguém pode perseguir, mas persegue os seus profetas, que traz a palavra, o evangelho. Todos quanto o Senhor mandou para a terra, para trazer a verdade e a justiça, muitos foram assassinados, mortos, como Isaías cerrado ao meio, e os mártires dos apóstolos, que foram muitos deles assassinados, apedrejados, degolados, decapitados, pregados em cruz. Dessa forma, são perseguidores da palavra de Deus, das bocas que profetizavam pela vontade e inspiração do Espírito Santo, usando essas pessoas. Mas Ele já preparou armas mortais e porá em ação e suas setas inflamadas contra os perseguidores. Jesus diz que aquele que não é comigo espalha. Então esse é um perseguidor. A palavra diz que há 2 caminhos, céu e inferno. Há 2 caminhos, vida ou morte. Há 2 caminhos, bênção ou maldição. Escolha a bênção, escolha a vida, escolha o céu. Mas se você escolher o céu, escolher a vida, escolher a eternidade, saiba que dentro dessa palavra, conhecendo o Criador, você também deve conhecer os conceitos de Deus, os atributos de Deus, a bondade e a civilidade de Deus, pois Ele é um Deus zeloso. Ele é o justo juiz. Ele é o juiz que não se corrompe. Ele é o juiz que não se deixa enganar com suborno. Vejam bem, com toda essa palavra predita e trazida a você aqui, nós podemos ler então Mateus capítulo 4, verso 17, que
Porque após a prisão de João Batista, Jesus, já no seu ministério, depois do batismo, diz que volta para a Galileia. E em Mateus 4,17, então ele diz: daquele mesmo momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Conhecendo as Escrituras e se desviando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, Jesus começou a pregar o quê? Arrependei-vos, convertei-vos, abandonai a vida pregressa das trevas, abandonai o caminho do mal, abandonai a mentira, abandonai o adultério, abandonai o engano, abandonai a mentira, abandonai o roubo, amai uns aos outros. É o que Jesus dizia: arrependei-vos. Daquele momento em diante, quando Jesus soube que então João Batista havia sido preso, e na sequência nós sabemos que ele foi sentenciado à morte por pregar contra o adultério e pregar contra o pecado. Jesus, daquele momento em diante, lá em Mateus 4,17, diz que daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu e você que se diz pastor, você que se diz obreiro, você que se diz evangelista, tem que pregar arrependimento ao reino dos céus. Você que se diz homem de Deus, tem que ensinar pelas Escrituras que o reino dos céus não consiste em comida, em bebida e nem em roupas. Você que se diz homem de Deus e que preleta, que leva o ensinamento, terá maior juízo, diz a palavra. Muito lhe serão dado, mas muito lhe será cobrado, diz a Escritura. Pelas Escrituras nós seremos julgados. A palavra diz que nós seremos julgados por toda a palavra que nós dissermos, quer boa, quer má. Devemos apresentar aos homens a verdade, a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, que nos justifica pelo seu sangue. No confessar de nossa vida, no confessar dos nossos pecados a Cristo, reconhecendo que Ele é o Salvador, o Filho de Deus, podemos ver que então Jesus diz que eles devem se arrepender, porque é chegado ao reino dos céus. Então o que eu devo pregar? Também arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Não preocupe com o que havei de comer, com o que havei de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. É o que Jesus disse, acrescentando as minhas palavras neste momento, introduzindo nesse texto, é o que Jesus disse. Atos capítulo 2, verso 37. Quando Pedro ali em Atos 2 começa a pregar, começa a exortar, começa a ensinar. Esse aqui é o verdadeiro evangelho, o que Jesus pregou, o que os apóstolos pregaram. E diz em Atos capítulo 2, verso 37, diz que o povo ouviram tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos vós, cada um de vós seja batizado no nome de Cristo, de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós podemos ver que então Pedro e os apóstolos ali em Atos 2, vocês sabem muito bem todo o contexto e o texto, diz aqui no verso 1 que eles ficaram agoniados em saber que existia realmente um inferno e que Jesus morreu por causa de nossos pecados. Ele foi moído, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado numa cruz, derramado o seu sangue inocente para salvar nós que já estávamos condenados. Todos estão destituídos, todos estamos destituídos da glória de Deus, mas agora pode alcançar a intermédio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, o qual o próprio João Batista ensinou. Quando ensinava o batismo, ele dizia que viria aquele que era maior que ele, que ele não era digno de desatar suas sandálias. Esses vos batizaria com fogo e com o Espírito Santo. A palavra diz então que Pedro, os apóstolos, então começou a ensinar.
e orientou-lhes, e eles agoniados com a situação, em saber que podiam partir para a eternidade e ser condenados ao inferno, eles ficaram agoniados, diz aqui, em seus corações. Eles desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro e os apóstolos começou a exortar e a ensinar: arrependei-vos. Qual foi o primeiro mandamento de Jesus no sentido de pregação? Primeira pregação de Jesus, qual li antes? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o que está escrito em Mateus 4:7. Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma, depois de muitos dias, então aqui está em Atos 2. Da mesma forma, os apóstolos que pregavam, não pregavam dinheiro, não pregavam fama, nem glória aos homens, mas pregavam um arrependimento. Este é o verdadeiro evangelho que você deve pregar, que eu devo pregar. Porque nós não somos dessa terra, nós somos como forasteiros, nós somos peregrinos. A nossa parte está nos céus, a partir do dia que nós passamos a servir ao Senhor verdadeiramente, ao qual em seguida vamos ler. Atos capítulo 3, verso 19. Continua então, na verdade, o ensino que nós devemos continuar levando. Diz assim, Atos capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então nós devemos ensinar Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Nós devemos ensinar como eles pediram. Eles queriam saber, caros irmãos, o que devemos fazer. Então, novamente, ele repete lá em Atos capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, vós, portanto, convertam-se, para que assim sejam apagados os seus pecados. Se converter é aceitar o evangelho, as doutrinas do Senhor Jesus, abandonar o velho homem e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Crer que realmente Jesus lava os nossos pecados, os teus pecados, com o seu sangue, que Ele é o nosso advogado. Se converter é mudar de vida, servir somente ao Senhor, esquecer das coisas triviais desta vida, confiando somente no Senhor. Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sair toda a sua justiça sobre vós, sua família, seu lar, seu trabalho. É o que diz a Escritura. Então você deve entregar, como no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor. Arrependam-se dos seus pecados, convertam, se transforme. Roubava, não rouba mais. Enganava, não engana mais. Mentia, não mente mais. Enganava a esposa, o esposo não engana mais. Vive separado, torna-se separado, torna-se um santo para Deus. E com isso, então continua aquilo que então lá em Atos 2 disse o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, que deveriam se converter, se arrepender e fossem batizados. Essa é uma ordem para você que talvez esteja ingressando ou tenha conhecido a palavra e Deus tem tocado ao teu coração, para que você se volte a Ele pelas Escrituras. Há um ato que você deve fazer. Então, em Marcos capítulo 16 e 15, diz bem assim: Jesus disse, e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus ensinou isso e disse a nós, disse a mim e disse a você: ide, pregai o evangelho, ide, pregai a boa nova, que eles estavam condenados ao inferno. Ide, pregai que eu, Jesus, vou dar a vida por eles. Ensina a eles que eu morri por eles. Ide, diz aqui, ó, ide e anunciai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Devemos pregar a todos, sem exceção, branco, preto, amarelo, quer cor, raça ou nacionalidade. Não importa a nação que seja, devemos levar a palavra, do menor ao maior, do rico ao pobre, do mais poderoso ao mais inferior. Devemos levar a palavra. Todos são iguais diante do Senhor.
E ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, se você tem tratado com o mundo entre dúvidas em estar servindo ao Senhor, não uma placa, não a denominação, não o CNPJ, não, você tem que estar ligado na videira verdadeira. Jesus é a videira. A palavra diz que Jesus, que Deus, o Pai e o Espírito Santo não habitam em templos feitos por mão de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo. É claro que temos que ter comunhão para com todos, de igualdade, desde que esteja na palavra, não acentuados em heresias, em mandamentos e dogmas de homens, como eu tenho sempre ensinado. Primeiro passo: crer e depois obedecer a doutrina. Crer e ser batizado, essa é a sequência. Mateus 28:19. O Senhor ainda continua nos ensinando: portanto, ide e fazei discípulo. Mais uma vez o Senhor nos traz em outra versão, ou digamos em outro módulo de conversa: ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando. Agora ele está ele nos coloca claramente essa doutrina, como devemos fazer o batismo e como você deve ser batizado. Mateus 28:19 e 20. Portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que era para nós ir, é para mim ir, para você ir aonde ele mandar. Se ele mandou você ir até a esquina, você vai até a esquina. Se ele mandou você ir até outro bairro, você vai até outro bairro. Se o Senhor mandou você ir até outra cidade, você vai até outra cidade. Se Jesus mandou você ir até outro país, você vai até outro país, porque Ele vai abrir a porta, Ele vai te dar condição. É Ele que vai dirigir seus passos. Ele vai dirigir teu pensar, teu falar. Ele vai te dar sabedoria, unção do céu. E diz mais: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele nos dá ordem imperativa: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulo. E é para nós ensinarmos o que aguardar: que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, não para nos deixar ricos e milionários e nós criarmos impérios nessa terra. Não é isso. Falsos obreiros, falsos profetas, falsos pastores têm ensinado, levado essa geração à perdição. Muitos estão assistindo cultos não são teocêntricos, são um stand-up comedy, que as pessoas ouvem e estão risadas, gargalhadas, parece que estão num teatro, e aliás é um teatro. Enquanto que o Senhor Jesus dizia, quando estava sendo levado para ser crucificado, e aquelas mulheres choravam por ele, ele dizia: não chorai por mim, mas chorai pelos vossos filhos, pelos dias maus que virão. Porque Jesus já sabia. E hoje nós podemos ver culto que homens contam piadas, fazem piadas da palavra de Deus, pagarão um preço muito caro mediante ao Senhor. Aqui diz que nós devemos ensinar todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo que o Senhor disse para nós ensinarmos. O que Jesus disse? O que o Pai disse? Sede santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. É isso que nós devemos ensinar. Nós devemos ensinar que Jesus morreu e derramou seu sangue pagando nossos pecados, não para nos fazer enriquecer, virar milionários, comprar fazenda, carro e aviões. Não. Nós sabemos que o que ele pagou foi preço de cruz, para nos salvar do fogo eterno, da maldição eterna que nós estávamos agora então destituídos. Mas quando nós passamos e obedecemos ao Senhor, alcançamos a misericórdia, a redenção eterna em Cristo Jesus, segundo a sua vontade, ao qual diz a Escritura que nós vamos fazer a leitura a seguir. Lucas 12, verso 8. A sequência de tudo isso que eu disse que devemos pregar, que devemos ensinar, propósito da boa nova, do Evangelho. Então o que
quer dizer ser salvo? O que quer dizer aceitar ou renegar? Aceitar a palavra, aceitar a Jesus, aceitar pela fé, pelas Escrituras. A palavra diz que nós devemos pregar o Evangelho, que há um só Salvador, há um só Deus, Pai de todos. Então, com isso eu posso deixar para você, em Lucas 12, que eu e você, ou todos quantos aqueles que querem um dia morar no céu, ou querem ser salvos, vai ter que entrar pela palavra. Isso aqui são leis, são estatutos do Senhor, que o homem tem que obedecer. Vai ter que se apresentar diante do Senhor. Lucas 12, 8. Digo-vos, pois, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Conhecemos a Escritura, conhecendo o Criador através das Escrituras. Essa palavra é simples, ela é objetiva, ela não tem teologia, filosofia humana. Aqui está a palavra de Deus e ela sendo traduzida literalmente para você. É isso mesmo, literalmente. Jesus disse que todo aquele que confessar, todo homem, diz aqui: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Por isso, irmão ou irmã, ou você que esteja ouvindo essa palavra, saiba que se um dia alguém lhe oferecer uma palavra de conforto, de verdade, mediante a palavra, nunca rejeite. É claro que fazemos análise e observações por causa de seitas e tantas religiões com tantas heresias que aí estão. A palavra diz que haveria tanto falso profeta, tantas falsas igrejas, que enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, mas se pela verdade e da verdade, a palavra diz que o Espírito Santo nos convenceria da verdade, da justiça e do juízo. Então ele vai falar ao teu coração. Então você vai obedecer ao Senhor pela sua palavra, pelo Espírito da palavra. Então há necessidade que todo aquele que ouve o Evangelho deve confessar publicamente: eu te aceito, Senhor Jesus, eu creio pela sua palavra, eu creio que tu morreste pelos meus pecados, pelos pecados da minha família, pelo pecado do mundo. Eu creio que o Senhor derramou seu sangue na cruz para lavar os meus pecados, pois eu sou imundo, somos imundo. Estávamos nas trevas, estávamos destituídos, condenados ao inferno. Então você vai crer e você confessará publicamente, para que possa herdar a salvação eterna. Se não confessar, o próprio Senhor Jesus disse também: todo aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se alguém um dia pregou para você, reveja seus conceitos, volte, faça um flashback na sua vida. Se um dia alguém te convidou para você aceitar a caminhar pelas Escrituras, não andar homens com homens, não, maldito do homem que confia no homem. Diz a palavra: maldito do homem que confia no homem, faz de si seu braço forte. O homem é o braço forte teu? Não, é Jesus. É Deus que é teu braço forte, é Jesus que é teu braço forte, é o Espírito Santo que é o teu consolador, o teu ensinador, que te convence dos teus pecados. Crer, tem que crer para confessar. Crer, confessar diante dos homens. Mas como eu posso fazer? O como devo fazer? Talvez você crê no coração, fala assim no seu coração: mas eu creio nas Escrituras, eu creio na palavra, eu creio no ensinamento, eu creio nas doutrinas. Mas não é só o crer. A palavra diz, ensina muito bem claro, que os demônios creem e estremecem. Os demônios têm o dom da fé, eles creem. Vai ler nas Escrituras, está escrito que os demônios creem e estremecem, por onde eles estão condenados, fadados ao inferno, não tem volta. Então você tem que crer sim, mas também tem que confessar com a boca. Eu creio, vou ser salvo. Não, você tem que confessar perante os homens: estou aqui aceitando o convite do Senhor Jesus, que me amou primeiro. Eu sou condenado, mas agora eu creio que serei salvo, e eu vou trilhar a verdade andando no caminho do Senhor. É assim que diz a Escritura.
Com isso eu vou ler para você Romanos capítulo 10, verso 9. Olha só o que diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você crê, mas diz aqui que com tua boca confessares, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que realmente Ele ressuscitou, que Ele foi morto, morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crê que Ele realmente ressuscitou e está vivo, e é o teu Deus, teu Senhor, teu Criador, e Ele vai te reger, vai te encaminhar, vai te ensinar, vai te dirigir, você vai obedecer os mandamentos, a doutrina, os estatutos, porque você crê e sabe que Ele está vivo, e Ele vai te ressuscitar. Visto que com o coração se crê para a justiça, você creu, vai fazer justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Aí você faz confissão: eu creio, agora eu faço confissão para que eu seja salvo, eu vou obedecer os ensinamentos do Evangelho ao qual o Senhor me deu, ao qual o Senhor me alcançou, pela sua benignidade, pela sua bondade eterna. Então você confessa que vai trilhar o caminho, porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que crê no Senhor não será confundido e não será condenado. Isso é o princípio básico da salvação dos homens, que eu e você devemos pregar. Bênção, curas, isso, como diz o pastor Hernando Santos, vem a reboque em nossas vidas. O que tem de ser seu, ninguém vai tirar. Ninguém pode tirar aquilo que Deus quer dar para você. Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer. Deus vai dirigir teus passos. O que você ouviria? De onde você ouviria o verdadeiro Evangelho? Da onde? Da onde nós podemos ouvir o verdadeiro Evangelho? Da onde nós podemos ouvir? Da boca dos homens que são verdadeiramente usados por Deus e que se entregam a si para Deus. Aqui em João capítulo 3, verso 14 a 19, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João está revelando pela palavra de Deus, assim como a serpente foi levantada, importava que Jesus fosse morto, crucificado, para que nós pudéssemos alcançar a bênção e caísse por terra a maldição, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui também nos traz bem claramente que Deus morreu por todo mundo, mas só recebe a salvação eterna quem crê e quem obedece. Não há essa salvação universalista que eles pregam aí, que todos estão salvos. O calvinismo, por exemplo, ou que joga lá que só eles são os prediletos. Não. Aqui diz bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que crê. Mas é só o que crê? O que crê obedece. Aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, na sua palavra, vai obedecer. Como eu disse, o crer é um dom que vem de Deus. E se nós vemos que até os demônios têm esse dom, mas eles obedecem, nunca obedeceram. Pelo contrário, sempre foram rebeldes. E se nós dizemos que cremos e não obedecemos, somos rebeldes igual os demônios, não alcançaremos a salvação. Deus amou o mundo todo, mas só vai receber quem crê e quem obedece. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Talvez você fique apreensivo em pensar que são bilhões de pessoas que não crê, que estão condenadas. Quem crê e não obedece está condenado. Não adianta só crer, tem que crer e obedecer. Como eu disse, os demônios também crê.
crê e estremece, diz a Escritura. Mas eles estão fadados, condenados aos infernos, são condenados ao lago de fogo. Quanto que nós devemos crer e obedecer. Porquanto não crer no ungido de Deus, não vai obedecer. Se nós não crermos no Senhor Jesus, no Filho de Deus, então nós não vamos obedecer. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem pessoas que não querem se enquadrar no evangelho, no ensinamento, na doutrina de Cristo, porque se acham que estão certas. O modo de ver, o modo de viver, o relativismo é relativo. Elas criam dogmas, as pessoas abrem igrejas, abrem templos, abrem CNPJ, constroem imensas igrejas, imensos templos, e eles estão igual à igreja de Laodiceia, estão perdidos, de nada tem falta, mas Jesus ainda diz que são miseráveis, nu e desgraçados. As doutrinas de Cristo, intermédio dos apóstolos. Jesus trouxe as doutrinas, nos deu doutrina, nos ensinou, nos doutrinou, mas também deixou doutrinas logo após que ele foi morto, ressuscitou, foi ascendido aos céus. Mas ele deixou muitos ensinamentos, muitas doutrinas, que isso são capítulos a seguir que nós vamos ensinar. Que muitos falam que usos e costumes não provém de Deus. Pode até ser no linguajar usos e costumes, mas diz a palavra que as más companhias corrompem os bons costumes. Então havia sim bons costumes do se vestir, no se portar diante de Deus. Eu prefiro o melhor costume, eu prefiro o bom costume do que os maus costumes. Usos e costumes, eles dizem, não devemos pregar mais. Então anda pelado, anda nu. Não é assim que diz o pastor Paulo Júnior? É uma verdade. Olha só, doutrinas de Cristo, intermédio dos apóstolos. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, agora que é Jesus doutrinando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não há Aparecida, não é São Francisco, não há nenhum tipo de divindade na terra que possa levar você até a Deus, dirigir você até o Espírito Santo. Não há. O próprio Jesus aqui está doutrinando, tanto que disse a doutrina de Cristo e de intermédio dos apóstolos. E aqui é uma doutrina de Cristo em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a primeira doutrina de Cristo. Segundo, temos uma vida sossegada. Está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 5. Temos uma vida sossegada. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, diz o apóstolo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Onde aqui não cabe o calvinismo também. O calvinismo cai por terra. O calvinismo cai por terra. O predestinado cai por terra. Isso aqui é evangelho verdadeiro. Está aqui, está nas escrituras. Está nas escrituras, olha só. Temos uma vida, de 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 5. Temos uma vida sossegada, prossegue. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só mediador. Então não tem Padre Cícero, não tem Nossa Senhora, não tem São Francisco, não tem São Pedro, não tem ninguém. Há um só mediador. Isso é o evangelho. Conhecendo o Criador através das Escrituras e da verdade de Deus. Temos também um único mediador, um único advogado para os cristãos. Há só um advogado para nós que somos crentes e obedientes, convertidos pela palavra do Espírito Santo de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, 1 a 2, diz bem assim: filhinhos meus, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só de nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Jesus é o nosso advogado, derramou seu sangue, deu sua vida, intercede, é o mediador entre Deus e os homens. Não somente de nós que somos cristãos, agora Ele nos advoga a nossa causa. Ele está lá sempre advogando, intercedendo por nós. É Jesus Cristo, não é Aparecida, como disse, não é os santos da Igreja Católica, não, mas é Jesus Cristo. Ele é o único que derramou seu sangue, foi crucificado. Maria foi crucificada? Jamais. Padre Cícero foi crucificado, carregou a cruz. Mesmo que fizesse, eram homens caídos, mulheres caídas, estavam destituídos da glória. Vocês são salvos agora, são pela graça de Cristo Jesus. Mas Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de todo aquele, do mundo inteiro, daqueles que venham e se arrependem e querem entregar sua vida a Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador e Rei eterno, que julgará a todos de igualdade. Não há outro Deus e não há outro Salvador. Sabemos bem disso, porque conhecemos a Escritura, vivemos por ela. Luz para nossos pés é a palavra de Deus, que nos ensina como andar, como proceder. Não há outro Deus e nem outro Salvador, a não ser ao Deus Criador e ao seu Filho que foi mandado para nos salvar. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome sobre todo o nome, para que no nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, aqui diz que todos, que o próprio Deus Pai deu o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, sobre o nome de Jesus, todos os joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Maria vai se dobrar o seu joelho diante do próprio Jesus. Pedro, Padre Cícero, o diabo, Satanás, o anticristo, todos vão dobrar o joelho. Todos vão confessar que somente Jesus é o Salvador, é o Rei eterno, que é o Rei da glória. E diz mais, que Ele será juiz. Hoje Ele é teu Salvador e meu Salvador. Hoje Ele pode ser teu advogado, é o meu advogado. Amanhã, depois da sua morte, Ele vai ser seu juiz, para dar a sentença eterna de vida ou morte, bênção ou maldição. Essa é a segunda parte que eu deixo para vocês. E assistam a terça parte, a qual eu vou falar também das bênçãos materiais, do mendigo, do Lázaro, do rico, enfim, acrescentará muito a você. Essa é a segunda parte. Assistam no prosseguimento da terceira parte, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Graça e paz. A paz do Senhor a todos. Amém.